A morte do DMX no ano passado foi uma das que mais abalou o mundo da música e principalmente a cena hip hop nesses últimos anos. O rapper viveu seu auge no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 e ele marcou gerações de fãs. Hoje completa exatamente um ano da morte dele, nós resolvemos fazer uma pequena homenagem à lenda, montando um compilado de 5 fatos rápidos sobre ele. Então se você curte o DMX ou esse quadro já fortalece nosso trampo, se inscrevendo e deixando seu like nesse vídeo. Quando você faz isso, você faz com que nosso trampo chegue para mais pessoas, nos ajudando e mostrando que ainda tem gente que valoriza esse tipo de conteúdo sobre o hip hop. Vamos para a primeira curiosidade. Vamos começar falando sobre o impacto da morte do DMX. Quando ele morreu em 9 de abril de 2021, os fãs na hora foram procurar mais detalhes sobre sua morte e, claro, muita gente que nem conhecia ele ficou curiosa em saber quem ele era. Toda essa movimentação em torno do nome do DMX foi um verdadeiro estouro na internet. No final do ano passado, o Google publicou quais foram as maiores pesquisas na plataforma e o DMX apareceu em primeiro lugar dos mais pesquisados no tópico de artistas mortos. Nos Estados Unidos, o DMX apareceu em segundo lugar nas pesquisas em geral do país. Segunda curiosidade, Jay-Z ajudou o DMX com uma dívida. Vocês devem saber que quando Jay-Z e DMX estavam no auge da carreira deles, eles meio que tiveram uma treta ou um tipo de rivalidade. Entendendo que os dois rappers não se davam muito bem, muita gente pode achar bem inesperado que isso aconteceu no ano de 2006. Naquele ano, DMX estava devendo uma grana para a Def Jam Records, isso segundo um cara chamado G, que é cofundador da Ruff Ryders. Para quem não sabe, a Ruff Ryders era a banca e uma das gravadoras do DMX. O G disse isso em uma entrevista ao Breakfast Club, e ainda segundo ele, a dívida do DMX com a gravadora seria cerca de 12 milhões de dólares. Naquele ano, Jay-Z era presidente da Def Jam Records, e o D disse que foi até o escritório do Giga e pediu para ele perdoar a dívida do DMX e deixar ele sair da gravadora e assinar com a Sony. Jay então liquidou a dívida e deixou o DMX sair sem precisar pagar nada. Segundo o D, o DMX nem sabia que o Jay-Z tinha feito isso por ele, e quando saiu da Def Jam, DMX ficou com um pensamento de que ele tinha vencido o Jay nessa batalha de egos que eles tinham, e por isso Jay teria sido obrigado a liberar ele da gravadora. Como falamos no começo do vídeo, DMX marcou gerações e viveu seu auge no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E um dos feitos incríveis que ele conseguiu fazer em seu auge foi colocar seus 5 primeiros álbuns no topo da Billboard 200, que é a principal parada de álbuns dos Estados Unidos. Quarta curiosidade, Get Me Dog é uma das clássicas faixas que estão inclusas no clássico primeiro álbum do DMX, e uma curiosidade sobre ela, que foi contada pelo Dame Grease, amigo do DMX, que também era produtor da Ruff Ryders, foi que DMX fazia sessões extras no estúdio só para gravar os rosnados e os latidos do cachorro. O Dame revelou isso em entrevista ao Okayplayer no ano de 2018 e ele até acrescentou que quando DMX estava fazendo improvisos de latidos e rosnados na música, ele podia até levar os ossos para o estúdio só para entrar nesse personagem de cachorro humano. Para finalizar, vamos falar de uma das coisas mais fortes da vida do DMX, a religião. DMX fez inúmeras músicas sobre sua fé em Deus e a influência da sua religião é muito forte em toda a discografia dele. Mas DMX também falou sobre o assunto em entrevistas e ele disse que se considerava um cristão muito devoto e que ele lia a Bíblia todos os dias. DMX era um diácono em transição na igreja cristã e aspirava a ser ordenado como pastor. Enquanto estava na prisão em 2012, DMX afirmou que tinha um propósito para estar lá. E ele disse que tinha sido enviado até lá para encontrar alguém que ele não conhecia e entregar uma mensagem sobre Jesus amar essa pessoa. Então essas foram as 5 curiosidades rápidas sobre o DMX, e se você já fortaleceu nosso trampo aqui no YouTube, mas não seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, siga a gente, porque por lá postamos todos os dias sobre hip hop e o R&B.